Oi, gente, eu sou Rita Lira, sou bolsista da residência pedagógica do curso de Geografia da UFPB. O meu coordenador é o professor Lenilton e o meu preceptor é o professor Gibson, que é o professor de Geografia de vocês do 8º ano A, que é a turma que eu sou responsável. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre um assunto muito importante na geografia, que é a migração. A migração ela é importante porque ela abre caminho para várias discussões que a gente pode fazer na geografia. E hoje a gente vai falar sobre essas dinâmicas de migração. Vamos falar tanto das dinâmicas internacionais quanto das dinâmicas brasileiras e também vamos falar de alguns conceitos para que a gente possa entender um pouco dessa história da migração, um pouco sobre como funciona. Bom, então vamos começar pelos conceitos. Primeiramente, é importante se falar do tempo. Existem dois tipos de migração em relação ao tempo, que é a migração temporária e a migração definitiva. O nome já diz tudo, não é? A migração temporária é quando você viaja para algum lugar, vai para algum lugar, morar por um determinado tempo, fazer uma determinada coisa. Por exemplo, os boia-fria, que são pessoas que saem do seu local de moradia, viajam para trabalhar um exemplo, uma plantação de cana-de-açúcar, passam uma temporada, no caso a temporada de plantação lá, e quando acaba esse trabalho eles voltam para sua casa. Esse é um tipo de migração temporária. Também existe a migração definitiva, que é quando você sai do seu lugar de moradia e passa a morar em um outro lugar para onde você migra. Acho que é bem facinho de entender, né? Agora, a gente vai falar sobre os outros tipos de migração. Existem alguns muito importantes. Existe, por exemplo, a migração intraurbana, que é uma migração entre cidades, quando, por exemplo, vocês moram em João Pessoa e passam a ir morar em Santa Rita. Esse é um tipo de migração intraurbana. Existe também a migração internacional, que é uma das mais conhecidas, quando você sai do seu país de origem e vai morar ou passar um tempo em outro país, uma migração internacional. Tem também a migração intra-regional, que é quando você... vou dar um exemplo. Quando você sai de morar em Recife e passa a morar em João Pessoa, que é o meu caso. É uma migração entre a região, dentro de uma região só. Tanto o estado de Pernambuco quanto o estado da Paraíba estão dentro da região Nordeste. Então, é uma migração intra-regional. Mas também existe uma migração muito famosa, que é a interregional, que é quando, por exemplo, você mora aqui em João Pessoa e passa a morar em São Paulo. É uma migração interregional, porque você saiu da Paraíba, que é um estado que se localiza na região Nordeste, e passou a morar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que é um estado que se localiza na região Sudeste. A gente falou um pouco sobre migração brasileira na aula passada, quando a gente falou do Nordeste. Então, é importante lembrar um pouco sobre a aula de Nordeste que a gente teve para conseguir colocar as coisinhas no lugar. Vamos falar agora um pouquinho sobre as migrações no mundo. Uma grande migração, uma das mais conhecidas que temos na nossa história, foram as migrações que aconteceram na época da colonização. Na época da colonização, muita gente da Europa, muitos europeus migraram para o continente africano e para os continentes americanos, a América do Norte, Central e a América do Sul. Também teve uma migração forçada dos africanos para as Américas. É muito importante a gente falar disso, dessa grande migração que teve na época da colonização. Por quê? Porque hoje em dia ainda existe uma migração muito grande internacional, que mostra um pouco a diferença dessas migrações que acontecem hoje para as migrações que aconteceram na época da colonização. Um minutinho. Na época da colonização, principalmente os europeus, saíram em busca de novas terras. E hoje em dia, as migrações que acontecem são principalmente de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, para países europeus ou para países norte-americanos. Esse tipo de migração hoje está muito na mídia, está muito falado na internet e é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo, principalmente por causa dos imigrantes ilegais
e por causa dos refugiados. Aqui o Brasil, por exemplo, recebe muitos refugiados da Venezuela. Mas a maior parte das pessoas refugiadas, dos imigrantes ilegais, estão na Europa e nos Estados Unidos. E falar dos refugiados é um assunto muito delicado. Eu gostaria muito de estar em sala de aula com vocês agora, para que a gente conseguisse ter um debate um pouco mais aprofundado. Esse tipo de imigração ilegal, ela acontece porque essas pessoas não estão com documentos oficiais para entrar nesses países, como passaporte ou visto, que em alguns países pode ser muito caro e essas pessoas não têm condições. Essas migrações tidas como ilegais, elas acontecem normalmente porque as pessoas estão fugindo de países em guerra, fugindo de países de extrema pobreza, fugindo da fome para países que são desenvolvidos. E é importante falar que esses países são desenvolvidos justamente por explorarem esses países em extrema pobreza ou em estado de guerra. Ou seja, é muito, muito importante que a gente se questione um pouco sobre a situação dos refugiados e dos imigrantes ilegais, independente de qual país seja o seu de origem, para qual país ele queira migrar. A Terra, afinal, é de todo mundo, e a gente deveria discutir mais sobre isso no nosso dia a dia. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as migrações nacionais, o que acontece dentro do Brasil. É uma discussão mais fácil, porque a gente já falou disso na aula passada, mas a gente vai se lembrar um pouquinho sobre isso agora. A maior migração que já aconteceu no Brasil foi no século XX, no século passado, quando aconteceu uma grande migração de povos nordestinos para o sudeste do país, em busca de emprego, em busca de melhoria de vida, principalmente de dinheiro, né? Situação melhorar financeiramente. E isso aconteceu porque o Sudeste era a região, ainda é a região mais desenvolvida em relação à indústria no país. Então, muita gente do Nordeste saiu para essa outra região, o Sudeste, principalmente para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Falar sobre isso é delicado, porque nós somos nordestinos e muita gente na nossa família tem alguma história para contar sobre a ida a São Paulo. Então, nesse momento, é importante a gente parar para pensar. Será que alguém da nossa família migrou para São Paulo? Essa pessoa ainda está lá? Essa pessoa voltou? Essa pessoa é mais velha que a gente? Essa pessoa é mais velha, tipo nossos avós? Ou essa pessoa é mais nova? Essa pessoa ainda está em São Paulo? Então, é importante que a gente pense um pouquinho sobre isso. Em 2001, o IPEA afirmou que o número de pessoas saindo do Nordeste para o Sudeste foi pela primeira vez menor do que o contrário. E por que isso aconteceu? Cabe uma discussão boa. Aconteceu porque outras regiões do país começaram a ter um desenvolvimento industrial maior. A gente começou a não precisar mais sair da nossa região, do nosso estado, da nossa cidade, para ter um desenvolvimento econômico pessoal. Não precisava mais ir para São Paulo para conseguir emprego. E isso é muito importante. Também teve uma outra grande migração que aconteceu no Brasil, não tão grande como a Nordeste e Sudeste, mas que é importante da gente falar, que é a migração das pessoas do sul do país para o norte e centro-oeste, por causa da fronteira agrícola. Essas pessoas saíram do sul para fazer investimento em agronomia, em agricultura, nessas outras regiões, centro-oeste e norte. Hoje a gente chama ela de fronteira agrícola porque realmente tem uma grande quantidade de monocultura, uma grande quantidade de agricultura voltada para a soja, para o arroz, para o algodão, para o milho. Então, essas pessoas saíram do sul e foram para essas outras regiões investir nisso. Tanto é que muitas cidades da região centro-oeste têm nome de pessoas famosas no sul do país. Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito importante para mim fazer essa aula, porque, enfim, eu tô aparecendo aqui para vocês e eu queria que vocês respondessem nos comentários, falassem com a gente pelo WhatsApp, respondessem a atividade no Classroom, porque a gente está realmente disposto a conversar. E a gente sabe também que é muito difícil essa aula no período remoto, é muito difícil ter acesso à internet para estudar geografia, estudar as outras disciplinas da escola, mas é muito, muito importante que a gente consiga fazer isso juntos. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo, tchau e até a próxima!